por confiar em estar trazendo a palavra dele nesta noite. E agradecer também ao anjo da igreja por confiar em estar trazendo a palavra. Amém? Aqueles que achou nesta noite, diga: eis-me aqui, Senhor. Vou estar lendo, amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E com o sétimo, e com brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. O oitavo e último. Depois disto, ouvir a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Peço que os irmãos se assentem, glorificando o santo nome do Senhor. Amém? O tema que o Senhor Deus deu à pastora e que ela nos passou para estar pregando nesta noite é: você está totalmente disponível para Deus? É um tema qual ele é muito forte, porque ele nos faz uma pergunta. Esse tema nos faz uma pergunta perguntando: você está totalmente disponível para Deus? Será que nós estamos totalmente disponíveis para o Senhor? Disponível para falar aquilo que Ele tem nos ordenado a falar? Disponível para fazer aquilo que Ele tem nos confiado a fazer? Porque se Deus te chamou, se você está aqui na casa do Senhor, é porque algo Ele tem confiado para a tua vida, é porque algo Ele quer fazer na tua vida. Então a Bíblia nos fala que são muitos chamados e poucos escolhidos. Se você estar aqui na casa do Senhor, é porque você foi o escolhido dele, o escolhido para estar aqui adorando, o escolhido para estar aqui exaltando o santo nome do Senhor, para dizer o quanto Ele é maravilhoso, disponível para estar buscando a presença do Senhor. Aqui no livro de Isaías, que o profeta Isaías, nós sabemos que o profeta Isaías, ele foi um profeta o qual muitos considerou como um profeta da redenção, um profeta messiânico, um profeta o qual muitas pessoas até dizem que ele é o príncipe dos profetas. E o profeta Isaías, ele teve muita importância no meio de todos os profetas. E como nós sabemos, ele é um dos profetas maiores da Bíblia. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, ele profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Mas infelizmente vai dizer que o ano em que ele morreu foi no reinado do rei Manassés. E a Bíblia vai dizer aqui, no contexto desta história de Isaías, quando nós analisamos o contexto e depois, nós vamos observar aqui que vai estar dizendo no capítulo 1 ao 39 sobre a profecia de Isaías, sobre a redenção, sobre a condenação, e logo após vai estar dizendo sobre a restauração daquele povo de Judá. Nós vamos entender o contexto desta história de Isaías. Antes do chamado dele, ele já profetizava,
Então que nós venhamos estar disponíveis para o Senhor fazer a obra, para o Senhor cumprir o chamado que Ele tem na sua vida, para o Senhor cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. É necessário que nós venhamos estar disponíveis ao Senhor, não só disponíveis, mas totalmente disponíveis. Aqui a Bíblia ela vai dizer que antes essas pessoas do lugar de Judá chegou até a comparar os animais que tinham mais juízo do que aqueles povos, porque os animais eles reconheciam o seu dono, mas aquelas pessoas não estavam reconhecendo o Todo-Poderoso. Os animais sabiam voltar para casa, mas aquelas pessoas não sabiam onde era a sua casa, onde era o seu lugar. Então que nós venhamos reconhecer o nosso Deus, que nós quando viemos para a igreja, que nós quando ajoelharmos no culto de oração, que quando nós estamos nos nossos lares, nós venhamos reconhecer o nosso dono, pois Cristo é o nosso Criador. Cristo foi que te deu o fôlego, te deu o ar, te fez andar, te fez estar aqui. É Deus que te dá livramento, é Deus que te guarda. Isso já é mais do que motivo para nós estarmos disponíveis para Deus. Então que nós não venhamos ser comparados igual aquele povo, mas que nós venhamos ser remanescentes, pessoas escolhidas de Deus, pessoas que sabem reconhecer a quem nos chamou, pessoas que sabem reconhecer que Deus é santo e que Ele é poderoso. Então a Bíblia aqui vai dizer, no capítulo 6, sobre a morte do rei Uzias. Aquele povo, além de ser uma pessoa de iniquidade, pessoas de imoralidade, pessoas que não estavam sendo puros aos olhos de Deus, estava passando por um tempo qual o rei daquele lugar morreu. O rei Uzias vai dizer que ele trazia benefícios financeiros, vai dizer que ele trazia ali proteção contra os inimigos para aquele povo. Então era um rei o qual aquele povo ali, ele gostava, ele se sentia seguro. Porque hoje em dia, é igual o mundo hoje em dia, quem é que não quer ter um rei, um presidente, o qual traga segurança, traga benefícios financeiros, é o qual as pessoas mais se questionam. Então vai dizer que ele ali tinha acabado de morrer, foi no tempo da sua morte, e o rei Uzias ele morreu de lepra, morreu isolado. Mas como o texto diz, você está totalmente disponível para Deus? Aleluia. Aqui vai dizer que o rei Isaías, ele estava vendo aquilo tudo, o mundo estava em crise, pessoas estavam longe de Deus, estava tendo aquela visão caótica do mundo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Isaías, ele entrou no templo do Senhor, ele teve uma visão privilegiada, porque ele viu Deus Todo-Poderoso, assentado no alto trono e sublime trono. Vai dizer que ele viu o Senhor Jesus Cristo ali assentado, e serafins acima dele, dizendo santo, santo, santo. Então a Bíblia vai dizer que as abas das vestes de Deus, ela enchia todo o templo. Então que nós viemos entender o quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, o quão grandioso é o nosso Deus, o quão imenso é a glória do nosso Senhor. Então não sei a visão que você está tendo, a visão de desistir, o pensamento de retroceder, o pensamento de desistir de orar, o pensamento de desistir de jejuar, o pensamento de desistir da obra, de desistir daquilo que Deus te chamou. Essa visão que você está tendo, eu creio que nesta noite Jesus está te dando uma visão santificada daquilo que Ele tem para a sua vida, uma visão da qual Ele tem para fazer na sua vida. E eu creio que nesta noite está caindo por terra toda a visão que o inimigo queira colocar na sua mente, tudo aquilo que o inimigo queira colocar no seu pensamento, para você não estar disponível, para você estar para os vícios, para você estar para a prática do mal. Eu creio que nesta noite Deus está jogando tudo por terra, e você terá a visão daquilo que Deus está preparando, daquilo que Deus está arquitetando para a sua vida. E foi essa visão que Isaías teve. Ele via que o povo estava impuro, pessoas que estavam longe de Deus, mas ao entrar no templo ele viu o Todo-Poderoso. Então que nós, quando nós estivermos com problemas, ou em casa, na família, com filhos, no casamento, que ao entrar no templo nós vamos entender que nós não estamos aqui para brincar, mas que nós estamos aqui para estar disponível para aqueles que estão sentados no trono, para aqueles que nos olham com olhos como chama de fogo. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que ali eles tinham perdido a autoridade da terra, a autoridade daquele lugar, o qual regia
Então ele estava ali já pronto para serviço. Ele já estava ali preparado. Porque se Deus falasse, faz isso, ele ia fazer. Ele já estava na posição, ele já estava disponível. Ele não estava parado, ele estava voando e adorando, ele estava fazendo a obra e adorando. Ele não estava ali voando ao redor de Cristo e murmurando. Ele não estava reclamando por estar ali, mas ele estava adorando a Cristo, porque ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia ela vai dizer que então aquele clamor daqueles serafins, o clamor daqueles serafins era tão alto, era tão verdadeiro, que as umbriais das portas tremiam, os umbriais das portas se movimentavam. Será que quando você adora ao Senhor, pessoas estão ouvindo? Será que quando você adora ao Senhor, vidas estão sendo impactadas, correntes estão sendo quebradas? Será que quando você adora ao Senhor de verdade, o chão está tremendo, a vida daqueles que estão acorrentados, as correntes estão caindo? Porque aqui vai dizer que a adoração e o louvor daqueles serafins fez umbriais das portas tremerem, para nós ver o quão alto era o clamor, o quão verdadeiro estava sendo o clamor. Porque nós vimos hoje em dia, são pessoas em muitas igrejas, pessoas juventudes de hoje em dia, vão para a igreja, buscam ouvir a palavra do Senhor, mas é necessário o dirigente estar pedindo para glorificar, é necessário o pregador estar pedindo para glorificar, é necessário a pastora estar pedindo para clamar, mas nós devemos entender que nós devemos clamar ao Senhor, não é por mandar, não é por mandar, mas é por ação voluntária, é porque nós temos que reconhecer que nós devemos clamar ao Senhor e reconhecer a Ele. Não é porque outro manda orar que nós devemos orar, mas nós devemos orar porque nós entendemos que nós necessitamos da oração. Não é porque outra pessoa manda nós jejuar que nós temos que jejuar, mas é porque nós temos que entender que nós necessitamos do jejum, nós necessitamos da presença do Senhor. E Deus, para Deus estar na nossa vida, é necessário nós mostrar disponibilidade, porque Deus vai dizer que Ele não é invasor, Ele bate na porta e cabe a nós abrir. Como é que Deus fala conosco todo dia, ora? Como é que Deus fala conosco todo dia, jejua, busca nas madrugadas, me busca? E muitos estão dizendo não, muitos estão retrocedendo, muitos não estão querendo estar disponível. E como quer que Deus age na família? Como quer que Deus age naquela parentela que está distante? Como quer que Deus age para te mudar, para te transformar, se você não quer estar disponível para Deus? Abra a porta do seu coração e entenda que o Senhor Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer encontrar os filhos dele buscando, Ele quer encontrar os filhos dele na madrugada adorando, exaltando o santo nome do Senhor, buscando a sua presença, entendendo que somos dependentes do Senhor, entendendo que nós necessitamos agora da sua presença.
Deus, ele já falava de Deus, porque ele reconhecia o Senhor, ele já estava disponível. Mas quando ele conheceu, quando ele soube do chamado de Deus na vida dele, ele se tornou totalmente disponível para Deus, porque ele já sabia o que Deus queria falar, ele já sabia o que Deus queria fazer na vida dele. Então vai dizer que ele disse: ai de mim. Ele estava ali reconhecendo que ele tinha os lábios impuros, estava no meio de pessoas impuras, e ele estava vendo o Deus Todo-Poderoso. Ele estava diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que nós viemos reconhecer, para que Deus venha nos libertar daquilo que está nos impedindo de buscar a Ele. É necessário confessar, pois Deus diz que aquele que confessa, Ele liberta daquilo que está lhe aprisionando. Então é necessário que nós venhamos reconhecer, porque não adianta nós não reconhecer aquilo que nos está nos impedindo, porque se a pessoa não reconhece o que está lhe impedindo de prosseguir, como é que aquilo vai sair da vida? Vai sempre achar que aquilo é normal, vai achar: não, é normal, vou me conformar, igual muitos se conformam. Então é necessário que nós venhamos reconhecer o que é que está nos impedindo de buscar a Deus e confessar, pois Deus ele é fiel para te libertar disso. Deus é fiel para expulsar da sua vida aquilo que está te impedindo de cumprir o teu chamado, aquilo que está te impedindo de cumprir a boa obra da sua vida. Então que nós venhamos confessar a Deus. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Isaías, ele confessou isso, vai dizer que os serafins pegou a brasa viva do altar e tocou nos seus lábios. E ele foi purificado, ele foi santificado daquilo que estava impedindo ele de buscar a Deus. Então é algo também que nós devemos ter cuidado ao pedir a Deus para tirar aquilo que nos impede de buscar a Ele. Porque se for um pecado, se for algo que está nos arruinando, vai ser bom. Se for algum pecado que está levando para o inferno, vai ser bom. Mas se o que estiver te impedindo de estar disponível para Deus for um filho, for um irmão, for uma mãe, for um amigo, algo que você muito gosta, e se for isso que está te impedindo de buscar a Deus, assim como o Senhor viu ali o profeta não, igual ele viu ali Abraão. Abraão, ele era disponível para Deus, mas quando Deus cumpriu o que ele prometeu, ele parou de estar disponível para Deus. Então Deus foi lá e pediu o seu filho, mas ele foi fiel, e Deus não recebeu esse sacrifício. Então que nós venhamos ter cuidado com aquilo que nos impede de buscar a presença do Senhor. Que nós venhamos a todo dia reconhecer que o Senhor diz: buscai a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque a Deus acima de todas as coisas. Não importa o que aconteça, não importa aquilo que está te chamando a atenção, aquilo que quer roubar a sua disponibilidade para Deus, mas esteja disponível para Ele. Porque quando você estava lá no lamaçal do pecado, quando ninguém queria falar contigo, quando muitos olhavam para você e diziam: não vai ser nada, isso vai ser um drogado, isso vai ser uma prostituta, isso vai ser um ladrão, isso vai ser um maconheiro, Jesus ele estava lá disponível para você. Jesus ele estava lá ouvindo a sua oração. Jesus estava no seu quarto quando você estava com depressão, com ansiedade. Ele estava lá ouvindo as suas orações e ele respondeu as suas orações, porque hoje você está aqui. Então seja grato àquilo que Deus fez por você. Seja grato, pois ele estava disponível nas horas em que mais precisávamos. Então agora Deus precisa de mim, Deus precisa de você para alcançar aquelas vidas que estão distantes, para alcançar aquelas vidas que precisam também da salvação. Então esteja disponível para Deus, esteja disponível para Deus alcançar vidas através da sua vida. Porque eu creio que muitos aqui já foram evangelizados por pessoas e aquela palavra ficou no coração, aquela palavra ficou na mente e aquilo te fez estar aqui hoje. Então esteja disponível nos evangelismos, esteja disponível quando Deus te querer usar para falar para alguém. Porque muitos hoje em dia estão assim: ah, não vou falar não porque eu tenho medo. Será que foi de Deus mesmo? Será que é Deus que está colocando no meu coração isso ou é coisa na minha mente? Mas entenda que quando Deus ele coloca algo no seu coração, ele não tira. Aquilo vai continuar, aquilo vai permanecer, aquilo vai ficar no seu coração até você dizer, até você fazer, até você falar. Então busca a discernir aquilo que é de Deus.
Porque assim Deus ele vai te usar cada vez mais. É por isso que nós devemos estar disponíveis, porque é através da oração, é através do jejum que nós vamos estar disponíveis ao toque do Espírito Santo. É através do jejum que nós vamos estar disponíveis à voz do Senhor. É através da oração que nós vamos reconhecer a voz de nosso Deus. Como é que nós queremos estar disponíveis para o Senhor e nós não reconhecemos a voz de Deus? Como é que nós queremos estar disponíveis para o Senhor e não reconhecemos o que vem dele e o que não vem dele? É através da disponibilidade de cada um de nós que nós vamos reconhecer cada vez mais o Todo-Poderoso. Então a Bíblia vai dizer que Cristo ele fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu fico observando que as pessoas no Antigo Testamento, no Novo, muitas pessoas ela ouvia a voz de Deus, ela via Deus. Então nós também podemos ouvir a voz de Deus. Cabe a nós buscar, cabe a nós buscar por revelações, cabe a nós buscar por ouvir a palavra do Senhor. Então busque aquele que te guarda, busque aquele que te protege, busque aquele que está disponível para você nas horas das quais não tem mais ninguém, mas ele é a solução, ele é aquele que está disponível para resolver os seus problemas. Então a Bíblia ela vai dizer que após aqueles serafins tocar os lábios do profeta Isaías com a brasa viva do altar, aí Isaías ouviu a voz de Deus. Ele entrou ali, ele apenas viu, mas ele não tinha ouvido ainda. Mas quando ele foi purificado, quando ele foi liberto daquilo que estava impedindo de ouvir a voz de Deus, ele estava totalmente disponível para Deus, porque ele passou a ouvir a voz do Senhor. Então que nós venhamos estar disponíveis para Deus nos purificar, para Deus nos libertar daquilo que está nos impedindo de ser disponível para Ele, porque através disso nós vamos ouvir a voz do nosso Deus. Então a Bíblia vai dizer que ali creio que estava o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo. Porque a pergunta que Deus fez ali entre si foi que ele perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele falou nós. Então ali era mais de um, era a Trindade Santa. Fazendo uma pergunta entre si: e quem há de ir por nós? Mas Isaías ele ouviu o Senhor conversando isso, e ele se prontificou. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que quando nós ouvimos Deus falar, Deus perguntar algo, Deus pedir, Deus mandar ir, será que você está indo? Será que você está indo para aquilo que Deus está te ordenando? Ou você está recuando? Ou você está fugindo por achar que não consegue? Ou você está desanimando no meio do caminho? Ou você está querendo retroceder? Porque ali o profeta Isaías, Deus ele não fez uma pergunta direta para ele. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Claro que Deus queria entregar esse chamado a ele, mas creio eu que na minha conjectura, Deus queria ver a intenção dele, se ele realmente queria fazer isso, se ele realmente queria ali se entregar aquilo. Então Deus perguntou entre si, entre a Trindade Santa, e ele esteve disponível para Deus, ele esteve totalmente disponível para aquele que Deus queria fazer, ele esteve totalmente disponível para os planos de Deus, para aquilo que Deus estava querendo fazer. Então eu e você nesta noite, esteja disponível para Deus, esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. São muitas pessoas hoje em dia que estão com medo, querendo recuar. Não é fácil ser constante. Realmente não é fácil ser constante na oração, não é fácil ser constante no jejum, não é fácil ser constante na busca, não é fácil ser constante nos cultos de oração, mas é necessário ser, porque somos nós que dependemos do Senhor. É necessário buscar. Muitas vezes vai vir um desânimo, muitas vezes vai vir um medo, mas nós lembra de Elias. Elias ele estava ali debaixo do pé de árvore, e vai dizer que Elias ele era usado por Deus, ele estava disponível para Deus, mas teve um tempo que ele cansou, ele pediu a morte. Mas por quê? Creio eu que ele olhou para o lado, vendo Jezabel perseguindo, vendo pessoas vindo contra a vida dele, vendo levantes vindo contra a vida dele, ele pediu a morte. Mas Deus, ele mandou pão e mandou água e disse: levanta-te, Isaías, pois a tua missão ainda é muito grande. Então que nós não venhamos desanimar, pois a nossa missão ainda é muito grande. Creia naquele que te dá pão, creia naquele que te dá água, creia naquele que te fortalece, pois Deus ele está aqui para te fortalecer nas tuas caminhadas, naquilo que ele tem preparado para ti. Não importa o que o inimigo levante, o
Então aqui vai dizer que o profeta Isaías, ele se prontificou. Ele esteve ali para Cristo. Mas é algo que me chama muito a atenção, é que logo após ele se prontificar, Deus ele vai dizer para Isaías que ele ia profetizar, mas as pessoas não iam ouvir, que ele ia falar, mas as pessoas iam endurecer o coração. Imagine aí, Deus entregando algo a mim, a você, e dizer que se você falar, pessoas vão tampar os ouvidos, pessoas vão fingir que não escutou, pessoas vão virar a cara, fazer chacota. Será que nós ainda estaríamos disponíveis se Deus falasse isso para nós? Será que nós ainda estaríamos disponíveis se Deus mandasse você falar com a vida e sabendo que aquela vida ia dizer a nada e é da carne, aí não é de Deus não, que esse irmão faz isso, faz aquilo, isso não é de Deus? Será que mesmo assim você estaria disponível? Será que eu estaria disponível? Então é necessário, independente do que for, mas que nós queremos cumprir aquilo que Deus entregou. Não importa quem se levante, não importa quem o inimigo use, mas seja fiel naquilo que Deus te entregou. Se Deus ele te deu o dom da profecia, se Deus te manda pregar, se Deus te manda louvar aquilo que ele mandou, louve. Porque hoje em dia são muitas pessoas que Deus ele entrega uma palavra, ele está ali buscando a palavra de Deus, mas quando ele pega uma palavra de bater, ele diz: ah não, muitos não vai dar glória, muitos não vai receber, muitos vai dizer: ah não, ele é da carne. Muitos estão mudando as pregações em cima da hora, porque sabem que aquilo vai mexer no coração das pessoas. Mas faça aquilo que Deus te mandou, porque se você não pregar aquilo que Deus falou, coração, vidas podem ir para o inferno, vidas podem padecer, porque você não falou aquilo que Deus te entregou. E Deus está querendo pessoas disponíveis para fazer aquilo que ele mandou, não aquilo que o coração manda. Deus quer pessoas disponíveis para fazer aquilo que o Espírito Santo testifica no seu coração, e não aquilo que você quer falar, não aquilo que você quer que as pessoas escutem, mas aquilo que Deus quer falar. Então fale aquilo que Deus te manda, entregue aquilo que Deus está confiando a ti, pois é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade entregar algo de Deus. Tem muitas pessoas que estão querendo isso, ouvir Deus falar, ter um chamado de Deus na vida, enquanto você tem o chamado de Deus, não quer obedecer, não quer estar disponível para Deus cumprir na sua vida. Por isso que são muitas pessoas que têm a promessa, têm o chamado, mas acaba morrendo sem cumprir, acaba deixando por medo, mas Deus ele cumpre em outra pessoa. Se você não quer estar disponível para Deus, Deus vai usar outra pessoa que quer ser usado. Se você não quer ser usado por Deus, Deus vai usar aquele que está orando, Deus vai usar aquele que está jejuando, Deus vai usar aquele que está buscando a Ele em oração constante. Então esteja disponível, não tenha medo, pois o inimigo ele amedronta, porque ele sabe que através da tua vida, através da tua disponibilidade, muitas almas vão ser alcançadas, muitas vidas vão se converter, muitas pessoas vão estar se prostrando diante do Senhor. Então a Bíblia aqui nos fala sobre como seria o chamado de Isaías, mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou falando, ele continuou pregando, ele continuou falando aquilo que Deus ordenou, ele esteve disponível independente da circunstância, independente do que ia acontecer na vida dele. Hoje em dia nós vimos que são muitas pessoas que querem estar disponíveis, mesmo tendo tudo. Hoje em dia nós temos roupas, temos calçados, hoje em dia nós temos o que comer, temos o que vestir. Mas e Jesus? Jesus ele estava no céu, e ele desceu do céu e veio para essa terra. Ele se disponibilizou a vir para essa terra por mim, por você. Ele se disponibilizou a descer a sua glória e vir se tornar criatura por mim, por você. E porque você quer estar disponível, Jesus ele veio para essa terra. Ele não teve carro, ele não teve moto para sair pregando, mas Jesus ele andou muito para pregar. Jesus ele não nasceu no palácio, ele nasceu na manjedoura, mas mesmo assim ele se disponibilizou a estar aqui por mim, por você. Jesus ele queria nos salvar, ele queria nos libertar. Então Jesus ele se disponibilizou para nós. E quem somos nós para querer estar disponíveis para as outras vidas? É necessário nós seguir aquilo que o Senhor nos ordenou, seguir aquilo que o Senhor nos confiou. A Bíblia, ela vai nos contar uma parábola dos 10 talentos. Vai dizer que o homem, ele saiu para longe e confiou seus bens. 5 ele deu a um servo, a outro ele deu 2 e a outra ele deu
bens que ele entregou para aqueles servos. E vai dizer que 5 agregou, obteve mais 5. O que recebeu 2, teve mais 2. Mas que recebeu 1, ele enterrou aqueles bens. Então aqui, essa parábola que eu entendi sobre o tema, você está totalmente disponível para Deus, não é sobre os talentos, mas sobre a disponibilidade que eles teve. O que recebeu 5 teve a disponibilidade de se movimentar, de querer adquirir mais 5, de querer adquirir mais, de entregar àquele homem o que ele tinha lhe confiado. Então, são muitos que têm aquilo que Deus colocou, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de discernir, o dom de falar em línguas, e eles usam, eles se movimentam, eles estão disponíveis para fazer aquilo que o Senhor lhe entregou. Então, ele consegue vidas, ele consegue pessoas, ele consegue mudança, transformações. Mas aquele que recebeu 2, ele tinha sim a capacidade de ter mais, mas ele foi parcial, ele só conseguiu aquilo. Ele poderia sim ter conseguido mais, cada um deles, mas aquele que recebeu 1, Deus já sabia que a sua capacidade era pequena, então ele deu apenas 1. E até com esse 1 que ele recebeu, ele foi lá e enterrou. Então não enterre aquilo que Deus tem para a sua vida, não enterre aquilo que Deus está te confiando, pois Deus ele quer ver multiplicação, Deus ele quer ver transformação através da sua vida, mas é necessário estar disponível, é necessário se movimentar, não é para ficar no conforto, não é para buscar conforto aqui na terra, pois muitos estão cansando de fazer a obra, muitos estão cansando de buscar a Deus, muitos estão cansando de orar. Então é necessário que nós não venhamos se cansar, pois está perto da volta de Cristo, está perto de Jesus voltar para buscar a tua igreja, está perto para Jesus voltar para buscar aqueles que estavam disponíveis, e Deus vai querer uma prestação de contas, assim como ele quis a prestação de contas daqueles homens, daqueles servos. Mas eu creio que aqui nessa igreja tem os remanescentes, tem aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, e faz aquilo que Deus te manda, e faz aquilo que Deus te confiou. Nós vamos observar aí afora, são muitas pessoas que recebem o talento de cantar, mas eles vão cantar para o mundo, eles vão cantar músicas mundanas, eles vão cantar aquilo que não é de Deus. Nós, muitas aqui já vimos, né, o que saiu de uns meninos que ele tinha o dom de cantar, mas ele foi cantar para o mundo e acabou tendo um acidente perto do Tranqueiro Neves. Eu creio que muitos aqui já viram. Então aqui nós vamos observar, né, que são muitas pessoas que recebem os dons de Deus, mas querem usar para o mundo, querem usar para as trevas, usar para aquilo que corrompe. Mas é necessário usar para Deus, pois neste mundo muitos estão procurando glória para eles, honra para eles, mas é necessário nós estarmos disponíveis para a honra ser para Deus, a glória ser para Deus. Por muito dizer, aquele ali foi usado por Deus na minha vida e eu fui transformado, aquele ali foi usado por Deus para me dizer uma palavra e isso tocou no meu coração e eu senti o desejo de se converter. Seja usado por Deus, seja usado para Deus, mas é necessário estar disponível para aquilo que Deus está te confiando, porque se Deus está te confiando é porque Ele sabe que você tem a capacidade de cumprir aquilo que Deus te entregou. Glória a Deus. Nós vamos ver muitas pessoas da Bíblia que estavam disponíveis para Deus e Deus fez muitas grandes coisas na vida deles. Um deles foi Moisés, Neemias mesmo, ele estava ali a construir aquele muro, a edificar aquele muro. Por mais que muitos se levantou, muitos disseram não vai conseguir, muitos até olharam e pensaram: agora ele para, agora ele desiste. Mas essas palavras fez Neemias a cada vez mais continuar a obra de Deus na vida. Ele não se tornou indisponível por causa das afrontas, ele não recuou por causa do levante, porque tem muitas pessoas que são regidas por outros. Se eu ir e a pessoa falar que foi bom, que foi isso, que foi aquilo, eu vou continuar. Mas se eles dizerem que foi ruim, eu vou me frustrar, eu não vou mais, eu não vou fazer mais, porque eles não estão gostando, eles não estão recebendo
É algo de privilégio. Até a oração, o jejum, que muitas das vezes é difícil, é sacrifício, mas é um privilégio estar ali sentindo a presença de Deus, estar ali ouvindo a voz de Deus, estar ali sabendo que Deus ele está ouvindo a sua oração, ouvindo a sua busca. Então, é um privilégio para todos nós ter Deus em nossa vida, saber que tem um Deus que quer disponibilidade, porque no céu, Deus não está buscando só que o adore, que diga que Ele é santo, porque no céu já tem os anjos são dias e noites dizendo que Deus é santo, dizendo o quanto é maravilhoso Deus é. Será que nós somos melhores do que os anjos, que chegamos na presença do Senhor e não estamos disponíveis para Deus, nem para dar uma glória ao Senhor, nem para dar uma aleluia, nem para entoar louvor para eles? Ora, muitas das vezes a pessoa não está disponível nem para isso. Não quer estar disponível para adorar, para dizer que Ele é santo, mas muitas das vezes quer estar disponível para ter a unção, para ter um dom espiritual. Quer estar disponível só para essas coisas? Não. É necessário começar de baixo. É necessário começar estando disponíveis na oração, no jejum, estar disponível na hora da oração a Deus, porque muitos só querem receber do Senhor, mas não querem fazer para Deus. Muitos só querem receber tudo aquilo que Deus vai proporcionar, mas não querem entregar a Deus aquilo que Ele pede. Muitas das vezes Deus ele pede, ora, busca a mim no jejum que eu quero te falar. Meu Deus. Ah, mas eles não querem buscar a Deus na oração, querem ouvir Deus falando na boca de outra pessoa, porque é menos cansativo. Ah, ouvir Deus falando com outra pessoa para mim é melhor, porque ali é direto, não precisa estar ajoelhando, não precisa estar acordando na madrugada, não precisa estar me sacrificando. Mas tem coisas que Deus ele quer falar somente a você. Tem coisas que Ele é no secreto, é no íntimo, é somente para você e Deus. Então busca o Senhor, esteja disponível, esteja totalmente disponível para o Senhor, pois grande coisa Ele te mostrará, grande coisa Ele fará na sua vida. É necessário que nós venhamos persistir, perseverar, porque igual o irmão ele falou aqui na oportunidade, aqueles que perseveram até o fim será salvo. Que nós não venhamos estar disponíveis para Deus somente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Que nós não venhamos estar somente nos momentos ruins, mas também nos momentos bons, perdoe. Mas que nós venhamos estar disponíveis para Deus em todos os momentos da nossa vida, porque Deus ele vai ver. Que nós não estamos apenas buscando por benefícios, mas estamos buscando porque reconhecemos que nós somos adoradores, devemos adorar a Ele, porque reconhecemos que nós somos servos e devemos servir ao nosso Senhor. Então que nós não venhamos buscar a Deus apenas quando nós se sentimos estamos fortes, apenas quando estivermos alegres, mesmo triste busca, mesmo chorando persista, mesmo ali angustiado, mesmo o inimigo querendo investir na família, na saúde, é o momento na qual nós devemos mais buscar a Deus. Então que nós temos que estar buscando a Deus em todos os momentos da nossa vida, esteja totalmente disponível, porque o tema diz: você está totalmente disponível para Deus. Não é apenas disponível, mas é totalmente. Porque muitas pessoas, às vezes, vêm até para a casa do Senhor, vêm até para o culto de oração, participam até de uma obra, participam até de um evangelismo. Mas será que está ali por inteiro? Será que antes de ir para o evangelismo você entregou a Deus, você orou, você jejuou, você esteve totalmente disponível para aquilo que Deus quis falar com você? Muitas das vezes Deus quer te usar para falar com a alma, mas não, Deus ele vê que você não jejuou, que você não orou, e Ele sabe que você não vai aguentar o peso espiritual que está sobre a vida daquela pessoa. Então Deus ele vai te enviar uma pessoa que Ele sabe que você tem a capacidade de falar, de evangelizar. É necessário se revestir espiritualmente para a obra do Senhor. É necessário se revestir, porque o inimigo ele não está brincando, o inimigo ele está furioso com aqueles que estão fazendo a obra de Deus, com aqueles que estão disponíveis para Deus. É por isso que é muito levante. Tem muitas pessoas que falam: depois que eu vim para Cristo, a frustração aumentou, a perturbação aumentou, a prova aumentou. Mas é porque o mundo espiritual, o
seu Senhor vier achar servindo assim. Bem-aventurados aqueles que quando Deus ele procura nas madrugadas, ele encontra adorando. Bem-aventurados aqueles que quando Deus ele passa na igreja com seus olhos como chama de fogo, encontra o seu coração em Deus, encontra o seu pensamento em Deus. Bem-aventurados são aqueles que mesmo as lutas estão clamando ao Senhor. Bem-aventurados aqueles que mesmo tristes, desanimados, não deixam de vir para a casa do Senhor. Bem-aventurados aqueles que mesmo com problema no trabalho, problema na família, no casamento, estão adorando. Então, bem-aventurados aqueles que, independente do que for, está procurando agradar a Deus, agradar ao nosso Senhor. Nós temos que ser agradáveis aos olhos de Deus. Deus ele quer encontrar nós de verdade, porque são muitas pessoas que estão buscando a Deus, estão ficando disponíveis para Deus, somente para receber algo, somente para conquistar algo, mas depois abandona. Mas aqueles que são fiéis prevalecem. E eu creio que aqui tem uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que quer morar no céu, uma igreja que persiste, que está disponível para Deus falar. Então, o que nós devemos ser diferente daquele povo que a cada dia está disponível para nosso Senhor, para Deus a cada dia fazer mais na nossa vida. Pois como é que nós queremos ir para o céu, estar diante do Senhor, diante da face de Deus, e aqui na terra nós não queremos estar disponíveis para o Senhor, disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque a Bíblia, ela vai dizer que são muitos chamados e poucos escolhidos. Nós vamos observar quantas pessoas existem nesse mundo, são muitas pessoas, mas a maioria estão lá fora, a maioria estão lá nas drogas, a maioria estão cegos espiritualmente, a maioria estão distantes de Deus, mas por quê? Porque não se disponibilizaram para Deus. Não esteve disponível quando uma vida chegou para evangelizar. Não esteve disponível quando Deus falou com ele, através do louvor, através da adoração. Não quis se disponibilizar, não quis renunciar àquilo que estava impedido de estar disponível para Deus. Mas aqui teve um povo, aqui teve uma igreja que renunciou, que deixou para trás aquilo que estava impedido de estar disponível. E hoje está aqui na presença do Senhor, disponível para adorar, disponível para glorificar, disponível para estar clamando o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, são muitos chamados e poucos escolhidos por conta disso. São muitos que não querem estar disponíveis, muitos querem estar no conforto, muitos querem estar nas bebedeiras, nos vícios, não querem renunciar. Mas o profeta Isaías, ele falou aquilo que estava impedindo dele buscar a Deus. Ele falou aquilo que estava impedindo de ser fielmente a Deus. E ele foi liberto daquilo. O serafim colocou a brasa na boca dele, ele foi liberto, ele foi purificado. Então que Deus venha purificar, que Deus te liberte de tudo aquilo que está impedindo de ser fiel ao Senhor nas orações, no jejum, de tudo aquilo que está impedindo de você buscar a Deus, estar disponíveis para Deus. Muitas das vezes vai vir um cansaço, muitas das vezes vai vir sim um desânimo, mas é necessário prosseguir, porque é necessário estar disponíveis para Deus, para a grande coisa que Deus fazer nas nossas vidas. Aleluia! É necessário a cada dia nós estar renunciando tudo aquilo que nos impede de evoluir no mundo espiritual, pois nós sabemos que para receber algo de Deus, para nós estarmos próximos de Deus, é necessário estar disponíveis. Muitas pessoas querem unção, muitas pessoas querem saber falar, saber manejar a palavra, mas não querem buscar ao Senhor, não querem estar disponíveis quando Deus busca, não querem estar disponíveis para Cristo, naquilo que Ele confiou. É necessário aprender a falar com Deus, é necessário saber discernir, ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes vai vir algo para as nossas vidas que a gente até ora, a gente até busca por aquilo, mas o inimigo é ele ouvir. Ao ele ver aquilo que você está pedindo para a sua vida, ele vai querer trazer uma bandeja parecida para enganar as nossas vidas. Ele vai querer trazer algo que seja parecida com aquilo que Deus quer te entregar. Por exemplo, nós vamos ver o inimigo quando ele tentou Jesus, ele levou Jesus no alto, ele levou Jesus para ver todos aqueles lugares, oferecendo muitas coisas a Jesus, mas Jesus ele estava disponível para Deus. Jesus ele sabia a palavra do Senhor, ele estava disponível ali, que ele ouvia a palavra do Senhor, ele tinha a palavra do Senhor no coração dele, e ele não se vende, ele não se troca
disponível para Deus é totalmente. Não é só buscar de boca, falar só de ato, de prática no ver, mas é ser interiormente, porque Deus ele é um Deus que sonda o coração e sonda a mente. Porque muito mais que a gente tente nos enganar mesmo, porque ninguém engana a Deus. Deus ele conhece quando nós estamos verdadeiramente disponíveis. Deus ele reconhece quando nós estamos verdadeiramente adorando, quando nós estamos orando de verdade, quando nós fazemos um jejum de verdade. Deus ele conhece. Então nós não enganamos a Deus. Ninguém engana a Deus, pois ele está sondando os nossos corações e ele quer verdadeiras pessoas disponíveis, porque tem muitas coisas que Deus quer fazer na terra, tem muitas vidas que Deus quer alcançar, tem muitas coisas que Deus quer falar, mas são poucas pessoas que estão disponíveis para o Senhor de verdade. São muitas pessoas que estão se entregando de verdade, são muitas pessoas que estão adorando de verdade, jejuando de verdade, mas que nós temos uma geração diferente, a geração eleita do Senhor, a geração que escuta o Senhor, a geração que ouve Deus falar e diz: eis-me aqui, Senhor. A geração que ouve Deus mandar orar e diz: eis-me aqui, Senhor. A geração que ouve Deus mandar falar com a vida e diz: eis-me aqui, Senhor. Então que a cada dia nós vamos ser a geração do Senhor, a geração que está sendo agradável aos olhos de Deus, a geração disponível, a geração do avivamento, a geração que tem o altar feito no coração, porque a Bíblia vai dizer que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então nós temos que ter o verdadeiro altar dentro de nós. Não ser impuros, não ser pessoas hipócritas, mas ser pessoas verdadeiras, pessoas que estão disponíveis à voz do Senhor, pessoas que estão disponíveis para buscar cada dia mais a presença de Deus nas nossas vidas. Pois nós estamos aqui, pois nós reconhecemos que é o Deus Todo-Poderoso no controle de tudo, que é o Deus Todo-Poderoso buscando vidas, buscando pessoas para ir para o reino do céu, porque como Ele nos buscou, como Ele nos libertou e como nós estamos aqui disponíveis, tem muitas vidas que Ele quer alcançar, tem muitas vidas que Ele quer ainda buscar, mas é necessário Ele encontrar aquelas pessoas que estão disponíveis para fazer a obra dEle. É necessário Ele encontrar aquelas pessoas que estão disponíveis para levar a palavra do Senhor, aqueles que necessitam, aqueles que estão parecendo. Então eu creio que aqui Deus vai encontrar pessoas disponíveis para louvar, para adorar, para levar a palavra dEle àqueles que estão precisando, para ajudar aqueles que estão caindo, para ajudar aqueles que estão precisando do Senhor. Tem um versículo da Bíblia que diz que Jesus fala: pediste água e não me deste de beber, pediste de comer e não me deste de comer. Aí o homem foi e perguntou: mas quando o Senhor fez isso? Quando o Senhor me pediste de comer e não te deste de comer? E Deus diz: foi aqueles que eu enviei a ti. Aqueles que eu enviei a ti você recusou. Quantas vezes Deus está enviando pessoas para ti? Pessoas para falar com você, pessoas para precisando de algo, pedindo algo, você está virando as costas. Mas muitas vezes ali pode ser Jesus perguntando: você está disponível no amor? Você está disponível na compaixão? Você está disponível para ajudar aqueles que estão precisando de mim? Você está disponível para aqueles que estão precisando ser transformados? Você está disponível para aqueles que eu estou enviando para ti, que está precisando de uma palavra de libertação, que está precisando de uma palavra de transformação? Será que nós estamos disponíveis? Porque muitas das vezes, vidas, elas chegam até a nós, porque sabem que são crentes, sabem que são pessoas de Deus, então diz: Deus vai usar ele para falar comigo. Mas muitas das vezes não está disponível a voz de Deus, então não sabe discernir que foi Deus que enviou. Mas que nós devemos saber que tem vidas que estão precisando da nossa disponibilidade, e Deus ele quer te encontrar disponíveis para ajudar a essa vida a vir para o caminho do Senhor. Então diga: eis-me aqui, Senhor, a cada dia. Mas diga: eis-me aqui, Senhor, para buscar a vida. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o seu lead, independente que não acredite, independente que não confie naquilo que eu estou falando.